O Eduardo Bolsonaro deu uma mega rasteira no governo Lula, vamos entender. Simplesmente o Lula teve aquele aceno na ONU, teve um encontrinho nos bastidores e foi aquela narrativa de lua de mel, eu sou incrível. Aí em seguida teve a reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio, não foi muito boa. Depois disso teve a reunião lá na Malásia, que foi meio amena, teve aquela entrevista um pouco constrangedora depois da pergunta, que perguntaram ao Trump sobre o Bolsonaro, mas eles colocaram a mídia pautada do Brasil toda pra pintar que foi mil maravilhas, que o Lula é incrível e tudo mais. E agora ele acabou de tomar uma rasteira gigantesca. Qual que era a narrativa que estava rolando nos bastidores e sendo vazada para a mídia, Globo News e tudo mais, UOL, essa galerinha que fala em nome do governo? Era assim, muito simples a narrativa. A narrativa era que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estavam isolados. Saiu vários memes, patati patatá, Pink o cérebro, saiu realmente várias piadas, até mostrei algumas aqui, porque eu falei que aquilo ali ou iria realmente se consolidar como uma grande vergonha da direita, ou como uma grande vergonha da esquerda. Alguém iria se envergonhar. E neste exato momento está se consolidando como vergonha da esquerda. Porque eles falaram que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estavam isolados, que era patati patatá, mas nesse exato momento eles estão dentro do resort privado do Trump. Mas essa notícia eu já te dei. A nova notícia é que eles conseguiram fazer uma reunião com um indivíduo que articulou o aceno do Trump na ONU, que articulou o encontro nos bastidores e que fez toda a conexão e criou, presta atenção, criou a estratégia trumpista e a motivação trumpista para retomar a conexão com o governo Lula, para parar os ataques frontais. Ou seja, esse indivíduo que foi simplesmente o camisa 10 ali do Lula, que articulou tudo, e esse indivíduo articulou porque ele é bem chegado do Joesley Batista e outros empresários brasileiros. Então não foi necessariamente pelo Lula. Agora, simplesmente o Eduardo Bolsonaro conseguiu uma reunião com esse indivíduo. E no que saiu dos bastidores dessa reunião, esse indivíduo se comoveu bastante com a situação do Eduardo Bolsonaro. Pelo que eu entendi da entrevista, eu vou mostrar para vocês, ele não tinha noção do que realmente estava acontecendo no Brasil, e o que a gente deve esperar é que a porta da Casa Branca se fechou totalmente ou está se fechando. Por que está se fechando? Porque eu acredito que se o Lula reagir nesse exato momento, uma coisa que eu acho que ele não vai fazer, eu vou explicar o porquê, eu acho que ele consegue ainda travar e manter uma abertura, manter uma conexão com a Casa Branca. Mas eu acho que quem vai selar, dar o último toque para realmente virar a chave e fechar completamente, não vai ser nem o Eduardo Bolsonaro. Vai ser a própria equipe do Lula. Porque o Lula vai para a Colômbia e ele vai falar na Colômbia. E na Colômbia eu acho que ele vai girar duas vezes a chave e fechar completamente a porta. Aí em paralelo a isso tudo, parece, quero que você tire sua conclusão também, que eu acredito que se por acaso colocarem o Bolsonaro na papuda, o Trump não vai aceitar, vai interpretar como um desafio e um pedido de guerra literal. E aí, meus queridos, a cobra vai fumar. Entenda bem o que eu vou te falar a partir de agora, eu vou te mostrar as notícias em sequência, mas eu acredito que vai ter um tiro no pé gigantesco aí nos próximos episódios dessa novela. Vamos começar com o pé direito, então. Curte o vídeo, que isso é muito importante para mais brasileiros ficarem informados. Se inscreva no canal, que isso é muito importante para você ficar informado. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e vamos começar com o pé direito. Primeiro, o dolinha está 5,35, ou seja, vale a pena você fazer o seu pé de meia em dólar. Se você não sabe investir em dólar, nem converter de real para dólar nas melhores taxas possíveis, eu te convido a adquirir aqui o meu e-book Investindo em Dólar, para você aprender do zero a você converter o real para dólar e depois pegar esse dólar e investir. Eu te ensino tudo isso. Ah, Floriano, eu vou ler, mas eu tenho uma certa dificuldade e tudo mais. Se eu ficar com alguma dúvida, eu vou lançar em breve aulas, ou seja, eu vou lançar vídeos explicando como você converte, como você investe detalhadamente. Ou seja, você vai ficar totalmente sanado, qualquer dúvida você vai conseguir executar. As aulas não estão disponíveis e por isso que o preço está R$ 49,90. Depois que eu adicionar as aulas, esse preço vai subir de forma substancial.
substancial. Ou seja, adquira agora e aproveite o preço mais baixo. Depois que eu adicionar as aulas, vai aumentar o preço. Então, estou te avisando e também aproveite, porque só pelo vídeo ali você já vai conseguir, pelo vídeo não, pelos capítulos você já vai conseguir fazer a conversão. Então, você já aproveita o preço do dólar reduzido. E se você ainda não está no grupo do WhatsApp para você ser avisado dos vídeos e também receber áudios exclusivos, o link está na descrição, tanto do e-book quanto do grupo do WhatsApp, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então não perca e vamos começar agora de vez com o pé direito. Primeiro, presta atenção nessas colocações do William Vac sobre a COP30. Vou fazer um comentário para vocês e gostaria muito de saber, no final do que eu vou mostrar para vocês agora, se vocês concordam ou não. Mas eu acho que essa COP30 é uma grande mão leve, meus queridos, uma grande mão leve. Presta atenção. 30, que na prática começou hoje em Belém, voltou lá em Belém as origens de um ritual iniciado aqui no Brasil e foi em 1992 no Rio de Janeiro. Na Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, aquela lá de 92, ela é a mãe de todas as COPs que se seguiram. E de que ritual a gente está falando? O ritual de portentosas negociações, seguidas de portentosas promessas, seguidas de portentosos lamentos de que as coisas ficaram muito aquém do que deveriam ficar. O Rio foi, naquela época, sem dúvida, um símbolo importante. A de 92, ela ocorreu logo depois do fim da Guerra Fria. Era um ambiente que se chamava de dividendos da paz, no qual antigos adversários pareciam ter criado um terreno razoavelmente sólido para tentar entendimentos desse tipo, ou seja, salvar o planeta. Balela. Combater mudanças climáticas, isso está na agenda, portanto, no mínimo, há 33 anos. Belém virou também um símbolo, um outro tipo de símbolo. Símbolo de um mundo em desordem, no qual os principais atores, inclusive principais poluidores, caíram fora dessas tratativas. Belém virou símbolo também de como desordem e insegurança. Foi um grande fracasso a COP30, resumo de tudo que ele falou aqui é isso. E agora eu vou mostrar para vocês a literalidade, ou seja, não sei se foi um fracasso, então vou te provar que foi um fracasso. Obviamente que foi um fracasso pro objetivo da COP, não pro objetivo do Lula, são coisas diferentes. Qual que é o objetivo da COP? Salvar o planeta. Isso foi um fracasso, esquece, não vai chegar perto, não vai reduzir nada, simplesmente o Lula tá queimando 300 mil litros de diesel, colocou 2 transatlânticos jogando poluição que nem um cão chupando manga na atmosfera, pegou um iate gigantesco para ficar com seu dinheiro, ou seja, é uma farra generalizada e o meio ambiente que se lasca, essa é a realidade, ou seja, isso aqui foi um fracasso completo, mas para os objetivos do Lula foi excelente, presta atenção. Fundo de florestas já somam 5,5 bilhões de dólares e Brasil espera mais, a meta é 10 bilhões. Eu te pergunto, amigos, quem é que vai regular esses gastos? Quem é que vai acompanhar que esse dinheiro não vai ser desviado? Amigos, o dinheiro do brasileiro, que teoricamente tem 200 milhões de pessoas olhando, é desviado que nem cão chupando manga. Agora imagina esse aí, que nem dono tem direito. Esquece, isso vai ser desviado com força. O meu medo é esse dinheiro cair na campanha eleitoral de algum político. Esse é meu medo, esse é meu grande medo. Mas como eu falei pra vocês, isso aqui é um assalto à mão não armada, essa é a grande realidade. Vamos seguir, se você acha que já tá ruim, vamos seguir, olha só. COP30 acaba a água nos banheiros no primeiro dia de evento. Sanitários da área da imprensa ficaram sem água no meio da tarde e funcionários alertam o problema. Ai, caramba. Ai, meu Deus do céu, é muito bom, né? É muito bom, o negócio é muito bem organizado. Os caras captaram 5,5 bilhões de dólares e nem água nos banheiros eles têm. Vocês conseguiram compreender o que é isso? E aí, beleza, tem umas cenas que são, tipo, bizarras. Olha essa cena aqui. Esse cara não parece um personagem de filme de comédia, esse Macron? Olha isso aqui. Pegaram essas duas senhoras... Agarraram o Macron. O Macron não sabe quando ele parece um personagem de filme de comédia, cara. O que eu falo? Ai, meu Deus do céu, vamos seguir. Mas olhando pra cara da esposa e pelo histórico dele, talvez ele tenha gostado muito. Mas vamos seguir aqui, a piada aqui alguém deve ter entendido. Vamos seguir. Aí vamos vai piorando, tá? Vai piorando. Presta atenção no que ele vai falar aqui. Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, eu
enfim. É de ecologia. Vamos reformular aqui o que é o objetivo. É proteger o meio ambiente, ecologia, desigualdade social, essas pautas da esquerda, tá? Isso aqui é um evento de esquerda, todo mundo consegue compreender isso. Beleza, vamos seguir então. Trabalhando bastante, correndo bastante aqui nesse parque da cidade, onde foi montado todo o complexo da COP30, eu fui buscar um salgadinho para comer. E tá caro. Essa quiche de espinafre, mais essa... não vou fazer propaganda, mais esse refrigerante zero, isso aqui deu R$70. Calma que pior. E veja o tamanho da quiche. Não é uma torta de espinafre, é uma quiche. Aqui deu R$99. É muito caro. Ele comprou isso e comprou esse queijo aqui, ó. Aí eu falei, nossa, mas o salgadinho, R$29. Aí ela, mas o queijo é de Marajó. Marajó que fica ali do lado, tá? Porque isso é em Belém, então Marajó é um pouco pro lado, sabe? Alguém deve lembrar da palavra Marajó, o que significa Marajó também. Mas beleza, R$99. E isso aqui é um evento pra igualdade, pra esquerda e tudo mais. É uma hipocrisia tão grande, meus amigos. É uma hipocrisia tão grande, tão grande. E simplesmente isso aqui é uma grande vergonha, na minha opinião. Mas o objetivo do Lula foi concluído. Já captou 5,5 bilhões. Simplesmente tudo em volta lá de Belém tá caro, com uma força absurda, absurda. Ou seja, estão saqueando os gringos à luz do dia, meus queridos. Arranjou um monte de trouxa, essa é a grande verdade. Essa é um grande evento de trouxa. Uns deram bilhões, outros estão dando R$20 numa garrafinha de... R$25 numa garrafinha de 350 ml de água. Amigos, é um grande saque, tá? É um grande saque. E se esses caras não perceberem a malandragem, o que eu posso fazer, não é mesmo? Vamos seguir agora. Presta atenção agora nos comentários do Tarcísio sobre a operação do Rio de Janeiro. Agora eu vou fazer uma parte que eu vou falar da operação do Rio de Janeiro e qual que vai ser o impacto disso na reputação do Lula, e depois a gente vai pular para as falas do Lula em relação aos Estados Unidos e Venezuela, e em seguida vocês vão ver a cereja do bolo, que é simplesmente o buraco que o Lula tá cavando. Ele já tá dentro do buraco, ele tá cavando mais ainda. Presta atenção nessa primeira parte. O Cláudio Castro propôs e que fez durante essa operação aí. Bom, Igor, primeiro, eu tive bastante contato com o Cláudio Castro nesse período, até para prestar apoio, prestar solidariedade, porque eu acho que tem que ter muita coragem para fazer esse enfrentamento, é um enfrentamento super difícil. E se a gente for analisar a história, o Rio chegou onde chegou pela falta de coragem, pela falta de ação de governantes que passaram por lá, pela decisão que foi tomada. Observe que o Rio tem uma história de grandes delegados. A gente poderia citar o nome de alguns aqui, com Sivuca, Hélio Vigio, etc. E essa turma foi perdendo a autoridade em função da decisão que alguns governantes tomaram, e a coisa evoluiu para onde evoluiu. A gente já não está falando mais no Rio de Janeiro de combate polícia-ladrão. A gente está falando de enfrentamento de uma força irregular, a gente está falando de combate de média intensidade, alta intensidade, enfrentamentos de valor companhia, valor batalhão, como foi o caso deste enfrentamento que aconteceu. O que isso quer dizer? Desculpa, valor companhia. Efetivo. Tá. Você veja que você tinha 2.500 homens mobilizados do lado da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e do lado de lá você tinha também mais de 1.000 criminosos nesse enfrentamento. Então é uma situação de guerra civil, é uma situação de enfrentamento, de combate contra a força irregular. E uma decisão tinha que ser tomada. A gente vai permitir que o crime organizado continue impondo o terror em determinado território? E o governo do Rio resolveu enfrentar essa situação. Obviamente, a gente tem que enaltecer aqui a coragem dos policiais, o preparo dos policiais do Rio, uma polícia muito treinada, muito corajosa, adaptada a esse tipo de enfrentamento. A gente tem que lamentar a morte dos policiais, porque quando morre um policial isso dói. Dói em quem está na frente, dói em quem está comandando a Polícia Militar, dói em quem está à frente do Estado, não tenha dúvida disso. A morte de um policial para nós é uma derrota. E, em compensação, a derrota maior seria deixar o crime organizado fazer o que está fazendo. Aí seria a rendição, e o Estado não pode se render, porque aquelas pessoas que estão lá precisam da mão segura do Estado. Clausewitz dizia, o general prussiano, que você só ganha uma guerra quando você conquista o território, quando você destrói o poder militar e quando você subjuga a vontade. E foi um pouco o que aconteceu. E aí você percebe os elementos de planejamento. A operação foi muito planejada e eles fizeram o que a gente chama nas operações contra forças irregulares de martelo e bigorna. Então eles dividiram o território por várias unidades, essas unidades avançaram, expulsaram os criminosos da onde eles estavam, para impedir aquele confronto que podia gerar efeitos colaterais com a população que não tinha nada a ver com essa história. Então eles foram tirando os policiais, levando para uma área de mata, para o Morro da Misericórdia, onde você já tinha o BOP fazendo o cerco. Então eles conseguiram empurrar os criminosos e lá eles já estavam preparados também. Então uma operação que em termos de planejamento foi muito bem sucedida. Quem quis se render foi preso.
Então você teve mais de 100 criminosos que foram presos. Quem resolveu não enfrentar o Estado saiu com vida, vai responder os seus crimes no judiciário, e quem resolveu partir para o enfrentamento acabou sendo neutralizado. Então, do ponto de vista operacional, do ponto de vista da integridade das pessoas que moram, que vamos lá, você está falando do Complexo do Alemão e daquela ligação Alemão-Penha, você está falando de um complexo que tem mais de 12 comunidades, você está falando de um local que moram mais de 150 mil pessoas, que se estende lá desde a Eu não sabia desse dado, 150 mil pessoas, é muita gente. Maré até quase a Baixada Fluminense, né? Então, E o Cláudio... Ou seja, meus queridos, ele simplesmente foi pro lado do Castro e pelo lado da direita. Só que o Tarcísio tem começado a flertar com o Moraes novamente, pediu desculpa. O Tarcísio está decepcionando, meus queridos, está decepcionando bastante. Aí temos que ver como que vai evoluir tudo. Mas eu acho que cada vez fica mais difícil ele ter o apoio do Bolsonaro e ele ter o apoio da direita, tá? Mas tem esse lado bom aqui, pelo menos. Derrite será relator do PL da antifacção, diz líder do PT. Colocar o Derrite nisso começa a pavimentar o caminho do Tarcísio para a presidência. A estratégia dele, não tô falando que vai ser fácil ou difícil, mas tá pavimentando, porque a ideia qual que é? É o Derrite vir como governador de São Paulo, o Tarcísio vem como presidente e assim ele vai ter uma composição muito bem estruturada, principalmente considerando os outros governadores e senadores que vão vir em 26. Mas eu não sei se vai ser tão fácil convencer a galera do Bolsonaro, a galera da direita a apoiar ele. Basicamente o Eduardo Bolsonaro tá batendo muito e vamos ser sinceros, tá batendo de forma justa. Ele tá cada vez flertando mais com o Centrão e vou ser mais sincero, nem é com o Centrão, flertando com o sistema. Ele tá sentando no colo do sistema. Tá um pouco lamentável, tá um pouco bastante lamentável. Temos que ver como que isso vai evoluir, sendo sincero. Seguindo, incentivo fiscal a defensivos agrícolas é inconstitucional, diz Fachin. O nosso Supremo é uma grande vergonha. A gente é uma máquina de produção agrícola e simplesmente eles não querem dar incentivo aos defensivos agrícolas, ou seja, os insumos para a produção. E já tem uma galera quebrando com essa taxa de juros estratosféricas. Ou seja, é lamentável, lamentável. Cada decisão que o judiciário toma é uma nova forma de tentar atrasar o país. É muito lamentável. As ações pretendem invalidar o dispositivo de convênio 100/1997 do Conselho Nacional Monetário e Fazendário, de acordo que reduz 60% na base de cálculo de imposto dessas mercadorias. Ou seja, vai aumentar aí o imposto em 60%, ou seja, o imposto que está hoje vai aumentar, não vai ser 60% o imposto, tá? É lamentável, é mais uma cena lamentável que a gente vê no Brasil. Mas agora eu vou mostrar para vocês duas coisas que você vai ver como que é absurda a política brasileira. Primeiro, vamos ver essa notícia aqui, ó. Tesla diz que acionistas aprovam um plano de $1 trilhão para o Elon Musk. E basicamente ele vai se tornar um homem ultra mega rico do mundo, tá? Mas basicamente, isso aqui vem com metas. Ele tem que fazer a Tesla valer, se eu não me engano, 6 trilhões para ele ganhar esse bônus aí de 1 trilhão, perfeito? E tem várias metas ali no qual os acionistas vão ganhar muito dinheiro. Então eles estão aceitando pagar muito pro Elon Musk porque eles vão ganhar muito também, beleza? Basicamente, é uma notícia acho que eu vi, eu até pesquisei aqui, que o Elon Musk ganha mais ou menos por dia 766 milhões de dólares. Você vai explicar, por dia, tá? É basicamente um cálculo aí de como a fortuna dele cresceu e tudo mais. Olha, presta atenção, o Elon Musk ganha 766 milhões de dólares por dia, tá? É um cara que tem uma fortuna acima de 200 bilhões de dólares. Agora presta atenção nesses comentários aqui, ó, presta atenção. Já falou com o Elon Musk? O Elon Musk, você já falou com ele? Já. Eu vejo você atuando lá, né? Sempre postando vídeo, falando sobre liberdade. Qual foi sua conversa com o Elon Musk? O Elon Musk ele entrou em contato comigo quando a gente estava... Eu criei o placar do posicionamento dos senadores em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes. E aí a gente ficava ligando para os senadores para pedir para eles, olha, qual é o seu posicionamento, a gente vai divulgar e tal. E esse placar chegou até ele. Chegou até o Elon Musk e ele me ligou para perguntar para mim, olha, como é que tá esse placar, como é que funciona o sistema e tal, tem que ter quantas assinaturas, eu expliquei para ele. Aí ele havia me pedido na época, falou assim, Gustavo, tem como colocar em contato com alguns senadores para conversar, para explicar, porque até então o que eu vejo é que eles só estão vendo um lado, né, como se o X estivesse respeitando a justiça, o X estivesse respeitando o judiciário, e eu queria explicar o meu lado. A última vez que eu... Agora presta atenção, presta atenção. Simplesmente o cara teve a oportunidade de falar com o Elon Musk, ele poderia ter articulado, ele fez lá o papel dele, eu acredito muito que ele tenha feito, eu gosto muito do Gustavo Gaia, mas o que ele vai fazer agora é um negócio que eu achei tão absurdo que eu tive que compartilhar, presta atenção. Conversei com ele porque eu comprei
aquela antena lá da Starlink. Starlink, e ela não estava funcionando. O problema você ligou pro Elon Musk. Ah, maravilhoso. Mandei uma mensagem. Meu Deus, você não fala pra ele. Fala pra ele resolver a minha. Eu mandei uma pergunta pra ele assim, Elon, não tem atendimento ao consumidor no Brasil. É uma o que vergonha. eu posso falar pra resolver isso aqui? Aí eu mandei a foto, eu botei na rua, né? E mandei a foto pra ele assim, ó, essa porra não tá funcionando, cara. Não, você não mandou essa porra. Foi, tô te falando, velho. Aí ele virou e falou assim, abre o aplicativo e manda um print do Analytics, que é o que tem todos os números do código e tal. Aí eu peguei e mandei pra ele, aí deu uns 20 minutos, a antena tava funcionando. O cara consertou em cima do... Mano, é só o cara ter um contato do Elon Musk. O Elon Musk é o mais rico da Terra. E aí ele compra um produto do cara e ele pede assistência pro cara. Meu amigo, se eu tivesse contato do Elon Musk, eu jogaria essa antena no lixo. Mas eu ia mandar uma mensagem pro Elon Musk falando que a antena que eu comprei deu defeito. É tipo você ter o contato do Itaú, te cobram R$2 da tua conta. Em vez de tu entrar em contato com o suporte do Itaú, você vai lá e liga pro dono do Itaú lá, pro Salles, fala, ei, me cobraram R$2, como é que você faz? Quer que eu passe meu Pix pra você fazer de volta aqui? Entendeu? Tipo assim, é um negócio muito absurdo, é muito fora da casinha isso aqui, eu achei muito... E aí, por que eu falei da fortuna do Elon Musk que ele ganha por dia? Porque se você dividir aí que ele tenha gastado 5 minutos pra resolver esse pepino, foi o suporte mais caro do mundo, que ele deve ter gastado o quê? 2, 3 milhões de dólares da hora dele pra responder isso, entendeu? Eu achei isso aqui absurdo, sabe? Absurdo. E tipo assim, se você usa isso, você cai na moral do cara, entende? Tipo assim, o cara olha pra você, tipo, é sério que você tá me falando isso? Tipo assim, você cai. Então, tipo, pô, achei perda de linha, tipo, falta de noção muito gigante. Eu gosto do Gustavo Gaia, tá? Mas eu achei, tipo, absurdo. Qual que é a sua opinião? Você faria o mesmo? Você ia ligar pela Musk? Mas comprei a tua antena aqui, pô, deu defeito. Pô, é tipo assim, você pode gastar a ficha, pensa que você gastou uma ficha ali, tu tem um número limitado de ficha, e você vai gastar com isso? Tipo assim... Mas é isso, vamos seguir o jogo. Vamos seguir o jogo agora para a questão do Bolsonaro, a cereja do bolo. Como Bolsonaro reage à chance de ser preso na Papuda? O temor de ir para a penitenciária da Papuda no Distrito Federal tornou-se quase certeza para Jair Bolsonaro. Em conversa com aliados que visitaram nos últimos dias, o ex-presidente passou a tratar essa possibilidade como algo concreto, demonstrou não ver grande chance de reverter esse cenário, ou menos no primeiro momento. Dois interlocutores, o ex-presidente se descreveu como injustiçado e perseguido, e mais uma vez atribui a culpa ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O Bolsonaro e seus aliados já especulam até uma possível data para que ele seja levado para Papuda, dia 14 de novembro. Eles acreditam que é um dia simbólico, por ter sido nesta data, em 2014, que foi deflagrada a 7ª fase da Lava Jato, considerado um divisor de água na operação. Na ocasião, foram detidos o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e além de alguns dos principais empreendedores do país, que depois se tornaram delatores. A grande realidade é que essa data aqui não tem nada a ver, mas provavelmente eles inventaram isso para poder contar essa história, o que eu achei muito bom, eu achei uma estratégia muito boa. Nesta semana, o governador do Distrito Federal pegou e usou a GDF, aquela estratégia que eu falei para vocês, e aí basicamente o Moraes cancelou, porque não era o momento ainda. Eu acredito que isso não vai acontecer. Por que eu acredito que isso não vai acontecer? Primeiro, vamos entender por que a GDF não funcionou. Presta atenção. Eu entendi que o ministro disse que o GDF meio que queimou a largada nessa história. E isso tem a ver com o fato de que o governo do Distrito Federal não quer o Bolsonaro na Papuda. Essa é a grande verdade. Eles vinham tentando... É aquele negócio que eu falei pra vocês, não é que eles não querem, ninguém quer pegar e sentar e colaborar para a perseguição política. Ninguém quer entrar com o seu próprio nome na história desse jeito. O Moraes já tá com o nome dele na história, não tem como limpar. O Lula também, não tem como limpar. Mas quem ainda não tá nessa história não quer entrar. Qualquer pessoa que assinar embaixo dessa prisão vai para a história como perseguidor político. Essa farsa não vai durar para sempre. Em algum momento vai cair, pode cair depois que virar história, mas vai cair. E você vai estar manchado pra sempre. E obviamente que ninguém quer isso, porque o medo do cara nem entrar pra história manchado pra sempre. É porque isso deve cair nos próximos 2 anos, quando trocar o presidente. Todo mundo entende que a chance do Lula ganhar é muito baixa. Ninguém quer sentar nesse colo. E agora piora a situação. Isso aqui era antes, agora tudo ficou muito pior. Presta atenção. Reunião de Eduardo Bolsonaro com diplomata dos Estados Unidos que se aproximou do Lula. Esse aqui é o indivíduo
indivíduo, presta atenção, que segundo a UOL, que eu já li essa matéria para vocês em outro vídeo, esse aqui é o indivíduo que articulou tudo, que fez o Trump acenar para o Lula na ONU, que articulou junto com o Joesley Batista, que articulou a reunião da Malásia, tudo quem criou a narrativa, quem criou a motivação, quem criou uma estratégia para colocar o Lula em contato com o Trump foi esse cara, esse é o cara, tá? Vamos lá. O deputado federal Eduardo Bolsonaro se reuniu quarta-feira com Richard Grenell, que é este cara, beleza? Diplomata e consultor político americano nomeado por Donald Trump como enviado presidencial em missões especiais. Foi Grenell o responsável por fazer o primeiro contato com o governo brasileiro para viabilizar uma aproximação entre Lula e o presidente dos Estados Unidos. O encontro ocorreu em Mar-a-Lago, resort do Trump, localizado na Flórida, que sediou o evento do Partido Republicano CPAC Circle. Eduardo foi um dos palestrantes do encontro, assim como Grenell. Na conversa reservada, que contou com a presença do ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, os dois falaram sobre a prisão iminente do Jair Bolsonaro. O diplomata americano perguntou como estava a situação do ex-presidente e se demonstrou preocupado. E segundo aliados do Eduardo, quando o filho do capitão reformado relatou que ele deve ir para a cadeia, mesmo enfrentando problemas de saúde, o deputado federal também mesmo problema de saúde, o deputado federal também abordou cenário envolvendo o ministro do Alexandre de Moraes, além das sanções impostas ao magistrado. Eduardo voltou a defender a aplicação de punições a autoridades como forma de pressionar pela concessão da anistia ampla, geral e restrita, e incluindo seu pai. O deputado afirmou ainda que as tarifas impostas aos produtos brasileiros não têm relação com ele, mas que dará apoio a qualquer iniciativa do Trump. Perfeito. Outros temas da conversa foram a decisão do ministro Luiz Barroso de antecipar sua aposentadoria no STF e as Big Techs, em especial a plataforma americana Hubble bloqueada no Brasil desde fevereiro deste ano. Grenell disse que o responsável por encaminhar qualquer tratativa será o chefe do Departamento dos Estados Unidos, Marco Rubio, com quem afirma manter contato frequente. O encontro ocorreu com um clima muito cordial. Grenell nos pareceu bastante preocupado com a situação do Brasil, especialmente com o presidente Bolsonaro especificamente, e se colocou à disposição para ajudar no que puder, relatou Figueiredo à coluna. A grande realidade é o seguinte, esse cara, ele tem um poder muito relevante, mas ele já perdeu algumas disputas culturais e de estratégia para o Marco Rubio. Uma delas é o ataque da Venezuela. Esse cara foi o cara que lá no início desse ano articulou para o Trump pegar e ativar a exploração de petróleo dentro da Venezuela, algo que não era tão cogitado. Eu, na verdade, não lembro se foi no início desse ano ou no outro governo, não lembro qual é exatamente o período, perdão. Mas foi esse cara que articulou. E mesmo assim, depois dele ter articulado isso, o Trump decidiu fazer esse movimento de ataque que ele está fazendo nesse exato momento, perfeito? Beleza. E também temos que considerar que o Eduardo Bolsonaro encontrou com muita gente nesse evento. Tá aqui, ó. Ele encontrou com muita gente no evento e também com muita gente relevante. Eu acredito que se ele fez um bom trabalho de persuasão com o Grenell, eu acredito que tudo deve indicar que o Trump não vai aceitar a prisão do Bolsonaro de forma tranquila. Principalmente considerando que o Grenell acabou de reafirmar que o Marco Rubio é o cara que vai liderar. E o Marco Rubio já demonstrou uma insatisfação sequencial com o STF e as decisões de perseguição contra o Bolsonaro. E também tivemos uma notícia que está novamente acontecendo a articulação da anistia. Então, deve ter alguma mudança e a possibilidade do Bolsonaro ir realmente para a papuda e ficar diminui mais ainda, mas eu tô muito curioso para a resposta do Trump. Eu acredito que vai ser uma resposta extremamente contundente. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você quiser colaborar com o meu trabalho, você pode colaborar adquirindo um e-book, investindo em dólar, ou fazendo um Pix de qualquer valor que você se sinta à vontade. Mas eu realmente te sugiro a fazer a sua reserva em dólar para você ter mais liberdade e possibilidades no futuro e aproveitar que o dólar está 5,35. Um abraço e até o próximo vídeo.